Quem ganha não volta nem para agradecer, quanto mais quem perde. Vereador de Manaus pelo segundo mandato consecutivo, presidente municipal do PSL, que agora é União Brasil, e também líder do partido na Casa Legislativa, bacharel em Direito, pós-graduado em Liderança e Gestão Organizacional, é empresário do ramo de distribuição de petróleo e defende políticas públicas voltadas ao empreendedorismo, educação, esporte e cultura. O convidado de hoje é Diego Afonso. Porque assim, a Zona Franca, quando ela foi criada, e eu tenho falado isso ao longo desses últimos 15 dias, ela foi criada para ser provisória. Nós sabemos que a Zona Franca, ela deixou muito o amazonense e os políticos na zona de conforto. Essa vontade de entrar para a política, Diego, vem do espelhamento na política da sua família, do seu pai, ou é algo seu mesmo, alguém que de repente nasceu e disse assim, não, isso é aqui que eu me encontro? Eu acho que o dom para a vida pública, né, para qualquer profissão, né, qualquer carreira, ele é detectado durante parte da tua formação. E eu detectei isso na minha formação acadêmica. Nunca me esqueço da minha apresentação do TCC, sou formado em Direito, e aí tu já percebe, né, na tua forma de apresentar, as tuas características de defender, e foi na apresentação do meu TCC, ali junto com meus colegas de academia, de faculdade, que a gente já começou a trabalhar esse dom. E a formação política eu obtive na Fundação Ulisses Guimarães. Digo sempre também que no meu seio familiar, eu sou de uma família tradicional política, né, no estado do Amazonas, oriundo do sul do Amazonas, mais precisamente ali na calha do Rio Purus, no município de Pauini. Mas aí eu queria que você falasse um pouco daquela região, assim, como é que você enxerga o interior do Amazonas, dentro dessa tua experiência familiar, o que a gente pode dizer assim? Por que o interior do Amazonas continua sem esse desenvolvimento, né, que a gente tanto espera e fala? A gente tem, inclusive, uma tese do grupo que eu represento na capital, que as potencialidades do interior e as prioridades, elas precisam ser, primeiro, regionalizada e, principalmente, prioridade de alguns governos. E isso foi um projeto, inclusive, que meu pai apresentou para subdividir por região. Assim como é por calha, se nós tivéssemos uma condição em qualquer governo de subdividir, de trabalhar aquelas potencialidades. O Amazonas é muito grande. É gigante. As distâncias, a nossa logística é o maior complicador, né? E a gente só tem uma matriz econômica após a borracha, que foi a principal atividade econômica, inclusive do Purus, mas nós temos, dentre outras, né, que a gente está cansado de discutir o potássio. Nós estamos vendo aí o ouro continua batendo na porta. Aí a gente tem que caminhar para isso. De fato, a gente sabe que as potencialidades, as novas matrizes econômicas, elas são trabalhadas em décadas. Né? Mas se um governo ele não assumir esse papel de iniciar, a gente não chega, de fato, né, a liberar a extração do potássio, da mesma forma regularizar o minério, assim como em algumas regiões no Pará já sobrevivem, já tiveram aí um desenvolvimento pujante. E é eu acho que o desafio da Amazônia agora, né, acabar aquela história que nós estamos acabando de passar, né, com a reedição desse novo decreto presidencial aí, eximindo aí o risco dos produtos produzidos na Zona Franca de serem afetados com a redução linear dos 25% do IPI. Cabe agora a todos nós, eu me incluo dentro também, apesar de não ser executivo, mas eu acho que é uma missão de todos os agentes políticos agora discutir e, principalmente, desenvolver novas matrizes econômicas. Eu acho que a palavra seria desenvolver, eu não sei se você concorda, porque assim, a Zona Franca, quando ela foi criada, e eu tenho falado isso ao longo desses últimos 15 dias, ela foi criada para ser provisória, né? O problema é que a gente se acostumou com ela virou algo vital para a nossa região, para o nosso estado principalmente,
Só que isso trouxe na minha visão, um certo comodismo dos políticos. Quer dizer, é muito fácil, né? Virou um modelo que funciona e tal. Só que o propósito não era esse. O propósito era, na verdade, ser aquela rodinha da bicicleta, né? Perfeito. Né? E aí, Diego, quando a gente fala em discutir, eu acho que agora a questão é, a gente já teve 50 anos para discutir, para entender quais são as nossas potencialidades, né? Eu acho que hoje ninguém tem mais dúvida, né? O que tem potencialidade de desenvolver. Agora é a prática, né? A gente já sabe qual as regiões que têm potencialidades no turismo, né? Praticamente todas, né? A nossa riqueza é muito natural, né? Qualquer turista que vem aqui fica impressionado com a exuberância, né? Nunca mais sai falando para os 4 cantos do mundo. E é isso tudo que a gente tem que aproveitar. O minério, né? O nosso pescado, não se discute, a nossa região é a mais rica no pescado, né? Nós temos aí qualquer indústria de açaí, o açaí é o segundo ouro, né? De toda a Amazônia, vê o Pará exportando muito pescado, muito açaí e todas as suas especiarias ali, as suas peculiaridades da culinária paraense. Cabe a nós seguirmos esse exemplo. Já teve governos que, inclusive, já fez todo esse estudo, já tem mapeamento. Já tem tudo, né? É isso que eu digo. E falta, de fato, a gente trabalhar. Nós sabemos que a Zona Franca, ela deixou muito o amazonense e os políticos na zona de conforto. Isso. Principalmente o nosso comércio. Quer ver uma coisa? O nosso maior problema é atendimento. Existe escola de atendimento, já existe um avanço aqui do comércio local, mas aqui a Zona Franca fez, inclusive, o cliente fazer fila nos tempos auge da Zona Franca, com uma senha para comprar videocassete. Quem é que não lembra dessa época? Eu era muito menino, mas o meu lazer era ir para o comércio, logo para o centro. Andar no centro. Ali na Alemanha e tudo. Ontem os meninos estavam, inclusive meus filhos, estavam no aniversário com o Palhaço Goiabada, era diversão ali, né? Naquele tempo, onde eu conheci. Então, mas teve os seus contras, que foram isso, né? Acomodou muito. O atendimento nosso ainda é muito atrás dos grandes centros econômicos do país. Então, tudo isso foi um prejuízo, eu acredito, para o comércio, para a indústria. E o legado já está aí, né? A gente sabe aí que o modelo econômico Zona Franca não se discute o que desenvolveu, o que preservou a Amazônia, mas principalmente gerou riqueza e renda, não só aqui, mas para o país. Agora, essa discussão do IPI, né, ela foi muito interessante, porque a gente teve a oportunidade também de explicar para a população, né, que na verdade nós não estávamos discutindo ali redução de vantagens, o que a gente estava discutindo, na verdade, era uma competitividade que a gente perderia ali e tal. Mas a verdade é que isso também expôs um pouco esse outro lado, né? Quer dizer, em algum momento a gente começou a dizer, espera aí, por que a gente está tão preocupado com uma redução de imposto que não vai, que não é para a gente, é para os outros. A gente aqui já não paga IPI, né? Quer dizer, a gente já está preocupado porque os outros vão ter uma condição que era nossa, né? Então, isso eu acho que foi um grande avanço da reflexão que a gente começa a ter que fazer agora, né, no meu entendimento. E aí, a gente cai naquela questão do empresariado. Você é um vereador que vem do empresariado. Que vem do empresariado, né? Qual é a visão do empresariado? O que se discutiu muito ao longo dos últimos dias aí em relação a essa questão? Desenvolver novas matrizes econômicas. Isso é consenso? É consenso universal. O que ninguém, nem o empresário, vai ser contra a redução tributária. Claro. Nós somos a favor da reforma tributária. O que nós somos contra é perder a competitividade de algo que nós já tínhamos. Então isso foi universal. Mas nós temos que ser realistas que isso é culpa de todos os governos de não ter desenvolvido uma outra matriz econômica. E eu dei uma sugestão muito clara depois que o prefeito fez a carta aberta, que eu participei, inclusive, da solenidade. Eu fui bem claro que eu falei, se não for reeditado, se não for feito uma substituição, né, para dar de crédito para as empresas que produzem da Zona Franca, está rodando um projeto de lei que deverá regularizar os jogos eletrônicos e cassinos no país. Eu vejo aí outra oportunidade. Uma oportunidade. O Amazonas está beneficiado, mas eu dei, inclusive, uma sugestão na Câmara. Por que não trabalhar, já que se tivesse a redução linear e não fosse editado como ele anunciou ontem, uma exclusividade de 30 anos para a Amazônia?
para a Amazônia? Desenvolvia o turismo, a economia, não se discute, regularizava o jogo que já existe na cidade. Sim. Né? Nós estamos vendo aí no centro da cidade vários caça-níqueis, vários É só regularizar, né? regularizava. E esse potencial, em qualquer lugar do mundo, a gente tem várias áreas aí do deserto que foi desenvolvida com concessões como essa, mas principalmente porque, mas vai outra exclusividade para a Amazônia? Meu amigo, tu tá tirando a competitividade da Amazônia, mas se tu der 30 anos, eu não tenho dúvida que vai ter grandes redes hoteleiras e cassino até São Gabriel da Cachoeira, né, que é a divisa do nosso estado, e era uma opção. São opções como essa que eu acho que os próximos governantes, a bancada federal, precisa colocar na mesa, né, e, de fato, desenvolver matriz para ontem. Né? Uma ação simples como essa, é lógico que terá que ser uma discussão, uma prioridade também do presidente, sim, né? E uma discussão defendida na Câmara e tudo, e aí preserva a Amazônia, desenvolve o turismo em toda a sua transversalidade. Né? E aí há tempos longos, assim como a Zona Franca desenvolveu há 50 anos atrás. Diego, agora a grande experiência, na verdade, desse momento todo que a gente está vivendo, né? Ela é interessante a fase em que o mundo está vivendo. Não sei se você consegue enxergar isso, né? Nós viemos de 2 anos de pandemia, que foi muito difícil para os empresários, inclusive, né? Esse momento, queria que você falasse um pouco sobre isso. Entramos num processo de guerra, que foi, enfim, foi uma certa surpresa no mundo, e a gente já começou a estudar os efeitos disso aqui, acolá, né? Quer dizer, começou a ficar com medo da economia também, com base no efeito da guerra. E no mesmo momento, as mudanças das regras relacionadas aos incentivos fiscais no Brasil, que tiram a competitividade da Zona Franca. É muita coisa para o empresário pensar, não é não? É muito desafio, né? O empresário, ele já eu digo que ser empreendedor, ser empresário num país que tem uma salada mista de tributos, que tem um passivo trabalhista muito pesado, é praticamente impossível. Né? Ele mata um leão todos os dias. E é por isso, e outros motivos, que a gente defende quem gera emprego. É uma bandeira de empreendedorismo na Câmara que nós defendemos. E esses 2 anos aí, de fato, né, passando os 2 anos já de pandemia, a gente, nesse momento que todo mundo ficou recluso e tudo, o maior desafio foi fazer um estudo de tudo isso. Né? E foi por isso que nós criamos a Frente de Recuperação Econômica dos impactos causados pelo Covid, pela pandemia, e nós começamos o nosso segundo mandato exatamente fazendo estudo em rodadas com a indústria. Foi exatamente no início, né? No início, eu acho que eu digo que foi a maior ação, né, do nosso segundo mandato, foi a FREMP, que começou a dialogar e colocar diversos segmentos da economia dentro da Câmara, né, ou dentro das entidades, coisas que não existiam, e isso nos embasou, nos credenciou para diversas ações, diversos projetos, né, ações como Revogaço, como Refis, discussões de matérias tributárias também, para dar um incentivo com quem passou aí praticamente 2 anos de porta fechada e que, quando começou a se recuperar, de fato, já tiveram esses outros 2 fatores, não podendo esquecer da maior enchente, da história da nossa região que nós tivemos em Manaus. Tudo isso afetando a economia do nosso estado, a economia do país e do mundo, né? Essa FEMPRE, né, que vocês criaram lá na Câmara, como é que ela funcionou? Hoje ela é composta por quantos vereadores? Como é que ela funciona na prática? Ela tem uma agenda muito positiva. A gente acabou de fazer todas as rodadas em discussões com as entidades. Nós acabamos de fazer todas as rodadas com os secretários correspondente à economia, que tem aquela correlação com a Frente de Recuperação Econômica. A composição da frente, por que nós escolhemos frente? Por conta do quantitativo, a frente ela pode compor com 15 vereadores, que foi um desafio, inclusive, da gente pensar aqueles 15 que mais se identificavam com a economia dentro da Casa Legislativa. Então, teve briga, inclusive, porque foi aprovada por unanimidade. A primeira Casa Legislativa
a implantar uma frente desse porte, servindo de referência para outras casas no Brasil afora, foi a Câmara de Manaus. Então, por isso que é com muita responsabilidade, inclusive, que a gente desenha e já caminha para o final dela, e a gente já estava encaminhando o final do ano, quando aí veio a terceira onda e a gente ainda sofria com os impactos agora já dessa guerra que vem afetando já mundialmente, não só os commodities, mas o preço do combustível também, tudo isso que incide no transporte, no preço, né, da cesta básica no nosso país, e aqui no Amazonas não é diferente. Bom, aí a frente, obviamente, conseguiu conduzir várias coisas importantes durante a pandemia, né? Apesar desses desafios aí mais recentes. Na pandemia, ela teve um papel, por exemplo, na questão do... Eu lembro que teve um refis, né, que foi discutido por vocês, quer dizer, a possibilidade do pessoal poder renegociar dívidas ali naquele momento que ele não estava podendo vender, inclusive. Né? Com certeza, a gente teve o privilégio de trabalhar isso no seio do Executivo, junto com a CEMEF, discutir dentro da FEComércio, discutir com a CDL. Ou seja, é esse papel de interlocução mesmo. Pegar um empresário com o setor público e fazer essa... Coisa que eu não tive a oportunidade no meu primeiro mandato. Parecia que eu era aquela andorinha sozinha, no meio do inverno, do verão, e a gente não conseguia, de fato, ecoar, aprovar projetos e, principalmente, deixar de atrapalhar quem gera emprego e renda, que às vezes era tratado como um grande vilão. Né? A mola propulsora do país, no Amazonas, às vezes, era taxado de todos os tipos de adjetivos. Tudo de ruim é do empresário. Tudo de ruim é do empresário. Né? Ele que tem os... Não, cheguei a ver, a escutar discurso, né, de vereadores que tinham a ideia que empresário era que tinha lucros absurdos, megalomaníacos, que a Zona Franca era um paraíso fiscal, né, coisa que falam, inclusive, no Sul-Sudeste, mas que desconhecia da indústria, desconhecia da demanda do comércio, desconhecia, de fato, toda a cadeia econômica da nossa cidade. E eu acho que o maior ganho foi não atrapalhar a vida do empresário. Isso eu tive, inclusive, compromisso assinado, filmado em diversas entidades de vereadores. Né? E assim, logo em seguida que a gente tem esse trabalho, teve vereadores, inclusive, que tiraram projetos que atrapalhavam aquele segmento, pararam de legislar em cima do privado. Né? Eu não quero que jamais atrapalhar o trabalho legislativo, mas aquela cultura de querer administrar o negócio privado, cara, é um negócio assim, que era o que mais pesava dentro do legislativo. Bom, vamos já falar sobre essa questão da lei, mas você falou uma coisa que eu queria comentar antes, que é esse pré-conceito com a classe empresarial. Isso é fato, né? Isso não é de hoje, a gente inclusive, naquele período mais, digamos assim, mais de esquerda, né, da política brasileira, isso se tornou um discurso até recorrente dentro de universidades, normal, né? Isso fazia parte do senso comum até, né? Legislações, inclusive, que feria a Constituição Federal, ilegais, e aí, como não tinha essa proximidade, não existiam as discussões, a gente conseguiu também colocar no seio das comissões, né, cadeiras para a ACA, Associação Comercial, para a CDL, para a indústria, acompanhar as matérias e discutir ali com aquele vereador. E convencer ou não dele retirar a matéria. E a gente nunca mais, desde essa 18ª legislatura, desde a criação da frente, que a gente viu esse tipo de matérias que eu digo até absurdo. Eu nunca tive problema em debater, ser contra, ser a favor, mas tem matérias, inclusive, que eu acho que a mais recente, no meio desse processo, foi a proibição de comercialização de fogos de artifício, né, que ainda teve, eu acho que foi a última, que eu fui extremamente contra. Né? Existe uma questão cultural. Tirar os fogos de artifício com ruído ou sem ruído acaba com a indústria de fogos. Já existe uma questão cultural, inclusive, né? De, por exemplo, o Ribeirinho, ele faz sinal com fogos. No interior, a festa tem que ter fogo. A embarcação, ela dá o sinal dela de emergência com fogos. Né? Existe uma questão cultural que não deve ser, tem que ser levada em conta, que às vezes pode até parecer uma matéria de inclusão, mas olha o prejuízo à economia, que é uma atividade milenar desde a China, né? É só estudar um pouco o surgimento da pólvora e tudo.
E o carnaval, e as quadrilhas, e ciranda, questões culturais, Não, movimentos. estou dizendo assim, no interior não existe festa sem fogo, né? Não existe. Quer dizer, isso é característico da festa do interior. É nossa. Ah, tá, mas tem uma fatia da população, inclusão, tem os Tudo animais. bem. Na Disney, eu acho que é o maior exemplo de gestão de inclusão, é a Disney World, é a gestão ali. E tem queima de fogos todos os dias, e Tempo tem inteiro, animais em de todos os todo lugares, jeito, né? tem criança de toda maneira, e nunca vi nenhum fato assim ocorrer de um animal ser, né, atingido. Mas você sucessivamente. falou uma coisa que eu acho que a gente precisa destacar, e você viveu esses dois momentos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha, então, que a partir desse exemplo que você deu, a política começou a enxergar o empresariado de forma diferente, ou seja, começou a incluir a classe empresarial na discussão política? Nas discussões todas. A última matéria que eu vi dessa natureza, que acabava com o segmento, era essa, e nunca mais vi dessa natureza. Existiam matérias de administração de dentro das lojas, de alguns segmentos, dentro de supermercado. Quer dizer, né? Entrar mesmo ali para Entrar interferir. no teu negócio e querer ser o administrador do teu negócio, né? Eu acho que o empresário ele precisa dessa liberdade, até porque eu sou a favor da liberdade econômica. Então, o consumidor tem que ter o direito, é lógico, preservado sempre as garantias do consumidor, né, daquele segmento, mas não falar como ele deve apresentar o produto dele, o que ele deve ter dentro da loja dele, o que ele deve ter da administração. Essas indiferenças vai da gestão dele, porque ele quer consolidar aquele segmento da fatia da sociedade dentro da loja dele, dentro do segmento dele, é o diferencial, né? A gente não precisa administrar o negócio dele. Eu acho que o parlamento já tem funções demais dentro só de fiscalizar o executivo. Ela já tem Um monte de coisa para fazer. Muita coisa, né? Agora, você falou, obviamente, desses entraves, e esses entraves nós estamos se referindo a dispositivos legais, ou seja, criação de leis. Perfeito. Né? E aí, isso vem exatamente numa discussão muito ampla. Isso também não envolve só o empresariado, mas é aquela discussão de que lei demais também é complicado, né? Perfeito. E aí você falou que está tendo aí um estudo para fazer um revogaço. Queria que você explicasse mais ou menos o que é, qual é o intuito disso e o que é isso. Esse vai ser, talvez, um dos maiores ganhos também da Frente de Recuperação Econômica. Foi por unanimidade a aprovação desse revogaço, não foi no CDL ainda, na audiência que a gente fez dentro da Câmara dos Lojistas, que todos os vereadores que se faziam presente, inclusive o presidente, e fazer um grupo de ação para fazer esse levantamento. Tem leis que estão caducas, tem leis que estão adormecidas, que não têm eficiência nenhuma, mas que pesam a máquina pública e estão adormecidas ali. Se um fiscal resolve fazer uma fiscalização naquele segmento... Ou seja, está vigente, né? Está vigente. Então a gente precisa fazer um grande revogaço. E já devem ultrapassar mais de 400 leis. A última avaliação que nós fizemos no final do ano, no 2021, no primeiro ano, já tinha mais de 350 leis. E leis... Então, peraí, são mais de 350 leis que vocês identificaram, que estão em vigor e que não têm utilidade nenhuma mais. Não tem mais. utilidade nenhuma, já estão ultrapassadas, mas estão sancionadas. Então lá, está funcionando, Então, né? Pode ser usado a qualquer momento, né? Cabe o parlamento, o quanto antes, é nesse relatório que a gente vai apresentar da frente, junto ao revogaço. No dia que a gente apresentar o relatório, já com todo esse trabalho de praticamente quase um ano na frente, a gente vai apresentar todas as leis que vão ser revogadas, vamos apreciar, colocar ao plenário para apreciar e juntos ali se convencer todos os 41 vereadores, porque foram feitos pelas mãos de todos os vereadores da frente e também já discutido com alguns vereadores que não compõem a frente, para aprovação, né? Ou seja, vai pegar tudo, revoga de uma vez. Revoga de uma vez e pronto. E ali não tem mais eficácia nenhuma, uma lei que também não tem mais muita eficiência. Eu acho que isso são avanços do ponto de vista de como a classe empresarial está sendo enxergada, né? Sim, sim. Porque eu acho que no momento assim, político, eu não me recordo de nenhum momento de ter assim, uma demanda tão importante para a classe empresarial ter sido atendida assim, pela classe política, né? Com certeza. Eu estou bem entusiasmado, que eu lhe falou ainda há pouco, né? Às vezes parecia que eu estava sozinho em defesa da causa própria, porque vindo da Você é iniciativa empresário, privada, né? E tal. Alguns jornais publicaram isso e não era isso que eu queria. Eu queria chegar nesse momento. Eu queria que todos tivessem esse entendimento, né? Colocasse o empresariado dentro da roda de discussão, e não existiu.
né, quem foi mais afetado é quem estava ali com aquela folha, quem estava ali querendo fazer um investimento, quem tinha contraído grandes empréstimos aí e fechou as portas. O funcionário público, a gente, todo mês estava caindo. Estava recebendo ali, né? Quem empreende estava sem um caminho, né, com aquela dívida ali, com aquela folha ali para negociar, né, com o seu estoque zerando. E aí, se nós não dessemos, pelo menos a voz, se nós não defendêssemos nessa legislatura, isso foi unanimidade da presidência ao último vereador, que somos todos iguais, mas a gente tem uma hierarquia, né, que a gente segue, e é dessa forma que eu digo que eu estou muito entusiasmado, porque vai ficar esse legado da 18ª legislatura e graças a esse entendimento aí da maioria. Bom, falar um pouco de política partidária agora, porque nos últimos dias a gente está discutindo muito isso, até porque está se avizinhando aí o prazo final para filiação, e a gente, óbvio, fica atento a todos os movimentos. Você é do partido PSL, o antigo PSL, né, que se fundiu aí com democratas e criou a União Brasil, né? Até então, a gente não sabia, por exemplo, quem iria comandar o partido aqui, isso me parece que já está definido, né, já foi alinhado, e tinha uma afiliação muito importante que era a possibilidade de ou Amazonino ou Wilson Lima por partido, e agora, recentemente, o governador Wilson Lima já confirmou, assinou a filiação, ou seja, definiu. Como é que você enxerga todo esse movimento? Primeiro, o papel, né, do União Brasil, que nasce muito grande já, né? E depois essa conjuntura local. Morado, é verdade. Mas eu acho que outro veículo de comunicação, inclusive, eu já sinalizei que ficaria, né, nessas duas. Pesa muito o governo, a máquina pesa muito em qualquer eleição. Eu dei as boas-vindas ainda há pouco numa coletiva que o governador deu do IPI, e isso, como eu já estou na sigla, e eu pretendo ficar na União Brasil, pretendo participar dessa construção, disse a Nacional, foi uma boa escolha, assertiva do presidente Antônio Bivar, junto com o Rueda, junto com a ACM Neto ontem, filiando o governador do estado, que vem crescendo. O governador vem mostrando uma recuperação, talvez, não vista em outros cenários. Então, para que tudo mostra, ficará entre os dois candidatos, inclusive que a União Brasil estava dialogando. Agora, o candidato provavelmente, com toda certeza, será o Wilson Lima, que vem crescendo não só na capital, no interior do estado, pelo trabalho, né? Eu acho que o próprio slogan dele, não sei se esse slogan ele deve usar, mas o trabalho fala pela gente. E eu só vejo uma maneira, de fato, crescer na vida pública, e de todo homem, com trabalho, né? Dando retorno àquelas pessoas que continuam confiando no teu trabalho. E isso a gente vem enxergando. Eu que tenho um grupo também no interior, não só na capital, mas no interior do estado, muito trabalho desse governo. Pois aí, falando um pouco da parte mais política partidária, o PSL tinha aquela dúvida, né, se o pessoal ia sair, acompanhar o Bolsonaro ou não, e a gente conversava aqui nos bastidores que ele, na verdade, essa união com os democratas nasceu de uma cisão dentro do próprio PSL, né? Perfeito, correto. Por exemplo, né, aqui a gente, dessa ala bolsonarista, tem o deputado Pablo e o deputado Péricles. Eu tenho conversado mais com o deputado Pablo, eu acredito que ele ainda está definindo isso, mas essa ala deverá ir para o PL, né, onde os bolsonaristas estão sendo alojados a nível nacional. Mas assim, eu sempre fui de construção, eu jamais pensei em sair do PSL, muito menos agora no União Brasil, agora, então, que está com um projeto muito claro para o Estado, né? Se eles escolheram o governador do Estado, é porque, de fato, eles vão prestigiar o Amazonas como um projeto nacional e estadual. E eu sou um soldado. Bom, aí eu queria que você falasse, vamos falar agora do projeto nacional, né? Essa união do PSL com democratas deu uma sinalização muito forte para um público que estava meio que refém ali, ou órfão, né, de uma posição política, né? Era o descontente com o Bolsonaro, aquele cara que já não vota também na esquerda, né? Então estava ali no meio esperando uma oportunidade de ter um projeto político que se identificasse. Mas a gente vê que o centro me parece que não
não tenha muito gás ali para se organizar, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa conjuntura, digamos assim, dessa terceira via que ainda não se concretizou no Brasil. Eu acho muito pouco tempo para ter uma terceira via, inclusive aqui no Amazonas, tá? Ainda mais porque o país está polarizado. Extrema esquerda e extrema direita. E a União Brasil, ele nasce exatamente para unir o país. Aqui no Amazonas eu disse a mesma coisa hoje para o governador. E é o perfil do governador, né? É o perfil do governador, né? Ele não é aquele... Não é, ele conversa com os dois lados, em né? todos os lados. Você vê ele agora, o Menezes levou ele lá com o presidente, que deverá ser o candidato do presidente, e ele disse hoje que dialoga com todas as frentes políticas e transita muito bem, né? Portanto, assim, União Brasil nasce da união, né? De mostrar um caminho centro-direita que comungue da mesma ideologia, e eu comungo plenamente, liberalismo econômico, eu estou longe desse extremismo, né? Acredito que o próprio União vai mostrar esse caminho aqui no Estado, mas comungando aí de um grande projeto. O grande projeto passa pelo projeto nacional, projeto estadual de senadores, deputados federais, governador, uma boa bancada de estadual. E eu disse para ele que, inclusive, a gente já precisa começar essa construção na Câmara. Exatamente. Né? E eu estou à disposição. Né? Eu falei hoje para ele, união pelo Amazonas e união pelo Brasil. Agora, você falou uma coisa interessante. As pessoas não têm noção, né, Diego, de que quando você fala de partido, é óbvio que a imagem que a gente tem é sempre do executivo ali e tal, mas um partido ele não pensa só nisso, né? Muitas das vezes ele pensa na estrutura toda, né? No partido, o que mais interessa para o partido são deputados federais. Né? Então, a bancada forte federal é que o garante o fundo e o tempo de televisão. Não se faz política sem estrutura. Né? A gente está cansado de saber, e às vezes a população, inclusive, não entende muito bem isso. Exatamente. Acha que aquele recurso do fundo é para o político. Não é não, é para fazer política, é para pagar um recurso como esse aqui de televisão, para dar acesso e a população fazer as melhores escolhas assim que ela convisse identificar. Então, eu acho que o União Brasil, só voltando a esse ponto, nasce grande já no estado do Amazonas, né? Após a fusão nacionalmente, a gente já sabia que o maior partido do país, a maior bancada, o maior tempo de televisão, e agora já inicia grande também com a escolha, a vinda do governador. Eu não tenho dúvida que nós faremos aí a maior bancada federal, a maior bancada estadual, e será um partido protagonista nesse 2022. Bom, agora você falou uma coisa, eu tenho que comentar isso, porque isso é o do momento, né? Esse episódio do IPI mostrou muito essa necessidade da gente ter parlamentares, não só senadores, mas deputados federais também, capazes de dialogar. Veja, eu não sei se você vai compreender ou compactou com a minha ideia, mas eu percebi o seguinte, independente do presidente que nós tivermos, seja ele de direita ou de esquerda, nossos senadores e nossos deputados federais têm que ter a capacidade de sentar à mesa com esse presidente para conversar. E a gente viu que muitos deputados federais, muitos senadores não tinham essa capacidade, não tiveram essa capacidade. Né? E isso me parece que é muito mais de um orgulho pessoal, né, ideológico, do que essencialmente pensar realmente na população. E aí o governador, com a sua capacidade ali de coisa, conseguiu fazer isso. Né? Não, isso tem que ser dito mesmo. Né? Às vezes, nessa briga da classe política, o maior prejudicado poderia ser a Zona Franca, poderia ser a população. Né? E aí, meu amigo, cabe agora, né, todo agente político, inclusive eu, quem tem essa facilidade, e o governador deu um demonstrativo disso, de espírito público, sentou, conversou com todas as partes, foi lá e resolveu. Né? Tem que ser dito isso. E foi isso que eu disse para ele, e disse também para a Nacional. Parabéns pela escolha, é um grande nome, vem numa crescente e deu uma demonstrativa de espírito público e articulador como ninguém. Né? Quem diria que ele daria... Ninguém acreditava nisso, né? E principalmente sentaria em rápido, né? Porque a mídia estava inclusive batendo nele. Ele estava pagando o preço de não se posicionar, né? Não se posicionar e tal. Foi lá e resolveu. Outros já estão dizendo, inclusive, que foi politicagem e tal, parará. Não existe isso, né? O que existe de fato, essa facilidade de centrar é o que a gente discutiu ainda há pouco, ele transita. Não, olha, a gente falou do Menezes,
mas ele tem uma relação boa com o Omar também. Né? Com toda certeza. Né? Então, quer dizer, você vê que, na verdade, o Omar está muito alinhado ali com a esquerda. Hoje mesmo eu falava disso, né? O Omar não esconde de ninguém o alinhamento dele lá com o Lula e tal, né? O Omar é muito assim. Na história do Omar é com a esquerda, né? A gente precisa... Então, assim, aí você vê que o Wilson tem essa capacidade também, né? De separar, né, aquela coisa pessoal, e dos interesses maiores, né? Eu acho que essa capacidade, isso todo político tem que ter. E diria mais, o político do Amazonas, ele tem que ter isso muito claro na cabeça, porque nós temos uma zona franca, né? Nós temos uma zona franca e tem aquele barrismo com o sul-sudeste. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. O próprio ministro deu várias declarações exatamente. Já, que ele é praticamente contra o nosso modelo. Exatamente, é isso aí. Bom, Diego, eu queria agradecer a sua entrevista, né, dizer exatamente isso. Eu acho que os novos políticos, eles têm essa missão de ampliar a visão sobre as coisas e entender o movimento político que a gente está vivendo, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande quando não tinha essa oxigenação, né, de novos nomes, de novos... Eu sou a favor disso porque eu acho que a gente precisa impulsionar digamos assim, a classe política para um novo momento, né? Independente de nomes, assim, de verdade, a gente precisa ter nomes, pessoas. Eu acho que nessa eleição a gente precisa apresentar novos nomes, novas oportunidades, até para a gente poder também oxigenar em vários segmentos, né? Não se troca tudo, mas você tem que ter sempre nomes novos, né? A minha entrada política foi exatamente isso, né? Às vezes a gente não entra pelo um determinado... Eu tive esse privilégio de escolher se eu quisesse seguir a carreira empresarial, como priorizo, inclusive, minha carreira empresarial, depois vem a pública, e a carreira jurídica, né, que era a minha terceira opção. Escolhi porque, se tu não escolhe, entra os maus políticos ou de quem pensa diferente das tuas ideias. Então, a gente vem aplicando o que conheceu, a experiência que a gente tem na iniciativa privada, aplicando na pública e sempre... mostrando a cara nova forma de fazer, mudou muito, né? Você sabe que agora a informação está na palma da mão, o político que não presta conta aqui como em veículo de comunicação séria, como você está me dando oportunidade aqui, ele não tem trabalho, não tem o que expor, ele não tem o que propagar as ideias dele e defender na Câmara Municipal, e é assim que eu tenho feito com todos os veículos de comunicação séria, é assim que eu tenho tratado a minha vida e a minha curta carreira pública, falo curta, porque a gente ainda tem uma longa estrada. Muito tempo para frente ainda. Eu aprendo com vocês todos os dias, aprendo com meus filhos, aprendo com meus professores e sempre procuro o máximo de transparência possível nas minhas votações, nas minhas convicções e principalmente com aqueles que esperam, né, que eu continue representando à altura aquele segmento, aquela comunidade na cidade de Manaus. Diego Afonso, muito obrigado. Eu que agradeço.